preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade. Antes de perdoar, é primordial que a gente guarde dentro dos nossos corações o sentimento da gratidão. Porque quando a gente agradece, quando a gente tem esse sentimento, a gente fica leve. E quando a gente fica leve, a gente quer estar bem com o outro também. Por isso, vamos agradecer. Ao amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais da estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão. Muito bom, né, gente? Vamos combinar a música boa, vamos falar também, né? Vamos fazer a nossa reserva. A música boa, edificante, ela nos dá essa sensação boa, né, de relaxamento, né? A gente consegue realmente elevar os pensamentos, a gente consegue preparar o coração, a gente consegue preparar os sentimentos, os pensamentos, porque traz aquela energia, aquela vibração de calma, de tranquilidade. E uma parte dessa música que eu gosto muito é na alegria e na dor. A gente sabe que na alegria e na dor a gente tem o Consolador, né, para nos dar a direção, para nos mostrar o caminho, para nos amparar, essa espiritualidade que nos envolve, né, que a gente, bobinho nós, né, a gente acha que nós temos um anjinho da guarda ali. Não, a gente tem uma legião de bons espíritos que acompanham a gente, né, nossos espíritos amigos, nossos espíritos familiares, estão sempre em volta de nós, nos ajudando, nos amparando. A gente que às vezes esquece de pedir o auxílio pela falta de humildade que a gente tem. E a gente, com a música, a gente consegue dar essa serenada. Todo mundo conseguiu dar uma serenada? Sim, bom. Bom, nós vamos falar sobre perdão, né?
E interessante, eu sempre falo, e acredito que a maioria dos expositores também, quando vem aqui nas outras casas, falam a mesma coisa. Quando a gente prepara um estudo, não é para vocês, é para a gente. E é pura verdade. Porque quando eu preparei o perdão, gente, estava me faltando muito perdão na vida. Eu estava passando por um momento que eu falo assim, desafiador, porque eu não uso mais a palavra difícil. Quando a gente fala a palavra, ai, que difícil, olha, o ombro da gente chega, ai, que difícil. Eu tenho um filho difícil, eu tenho uma mãe difícil, eu tenho uma sogra difícil, eu tenho uma esposa difícil, tudo. Ai, meu trabalho é difícil. Ai, na minha casa espírita é difícil. Gente, fica pior a palavra difícil. Mas quando a gente fala desafiador, é semelhante? Não. Desafio deixa a gente pra cima. Desafio enche, a gente enche até o pulmão para falar, ai, eu tenho um marido desafiador, né? Chega a respirar assim para falar, né? Então, é diferente. Então eu não uso mais a palavra difícil, pelo menos eu tento. Às vezes eu até falo, mas que difícil, aí depois eu lembro, não, é desafiador. E eu estava passando por esse momento desafiador na minha vida, porque eu estava precisando perdoar, não uma coisa só, não, várias coisas. E estava tudo tão difícil, eu me perguntava tanto, nossa, por que eu não consigo? Por que eu não consigo olhar para aquela pessoa e esquecer o mal que ela me fez? Por que eu não consigo olhar para aquela pessoa e pensar, siga seu caminho, vá para a luz? Por que eu não consigo fazer isso? Né? E aí, de repente, me pediram um estudo e eu preparei um estudo lá para o Renascer. E uma semana antes de apresentar o estudo, parece que veio assim na minha cabeça, ó. Jaqueline, tudo que você fez aí não é nada disso. Você tem que fazer uma coisa para você. Você está precisando aprender a perdoar. E toda vez que eu abria o meu computador, na intenção de ver outras palestras e tal, me instruir, só via palestra de perdão. Eu falei, gente, a espiritualidade agora, antigamente a espiritualidade mandava uma intuiçãozinha, agora ela usa até a internet para falar contigo, né? Ó, minha filha, olha aí, você tem que falar sobre perdão, você não consegue perdoar, vê se você faz um estudo aí, entende? Eu falei, é o perdão. Então vamos falar sobre o perdão. Da mesma forma que eu digo para vocês que esse estudo eu fiz para mim, e agora eu oferto para vocês, aí vocês vão me perguntar, e aí, Jaqueline, você conseguiu perdoar? Eu vou falar, ainda não. Essa acho que é a 15ª vez que eu faço esse estudo, e eu vou falar para vocês, ainda não, porque perdão é processo. Ninguém dorme de uma forma e acorda no outro assim, ai, os passarinhos estão cantando, um cheiro de flor maravilhoso, estou perdoando todo mundo. Não, perdão é processo. Né? A gente tem que passar pelo processo do perdão para a gente conseguir perdoar verdadeiramente. E algumas coisas na minha vida ainda não chegaram a esse estágio. De eu falar, perdoei, esqueci. Não. É processo, é uma coisa que a gente vai criando. E toda vez que a gente se recorda do mal que alguém fez para a gente tentar fazer aquele processo do perdão. Eu tenho certeza que a gente sempre é intuído a dizer... Porque todas as vezes que eu faço um estudo numa casa, é sempre diferente do que eu apresentei na outra. Por quê? Por quê? Porque nós somos intuídos a falar aquilo que realmente quem está ali precisa ouvir. E vocês podem ter certeza que alguns de vocês aqui hoje estão precisando ouvir um pouquinho sobre esse assunto que nós vamos conversar. E eu espero que quem esteja precisando realmente ouvir sobre o perdão, que esteja... sabe, com aquela mágoa aqui no coração que não está conseguindo tirar, que consiga se inspirar nesse estudo, entender esse processo do perdão e possa hoje sair daqui um pouquinho melhor do que chegou aqui em termos de sentimento, tá bom? Então vamos lá, o perdão é a senha mágica de 6 letras, mas eu não posso contar isso agora para vocês, eu só vou contar esse segredo no final, tá bom? Então não importa quem sejamos ou o que façamos, é na vida familiar e cotidiana que acontece o grande processo da transformação. Exatamente, a gente se transforma, a gente se forja nas nossas relações interpessoais, sejam elas na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita. São essas relações que nos fazem, que nos moldam, vamos dizer assim. Porque são com os nossos relacionamentos que a gente aprende. Por isso somos feitos diferentes uns dos outros, né? Para que nós possamos um aprender com o outro, para que haja a troca. As pessoas muito iguais, muito parecidas, elas não conseguem fazer uma troca muito profunda. Porque são muito iguais, são muito parecidos. Mas as pessoas diferentes, elas conseguem fazer essa troca. Por isso que na nossa família, a gente às vezes tem 4 filhos e todos os 4 são diferentes. Porque nós temos que aprender com eles e eles com a gente. E a gente
vai moldando o nosso caráter ao longo da vida, ao longo desses relacionamentos que a gente vai tendo. A gente vai aprendendo e vai também se reservando o direito de não aprender, ou seja, não quero ser como essa pessoa é. Olha, eu não gosto da atitude dela. Oh, não, eu gosto muito de como... Eu tenho um tio que eu adoro ele, gosto do jeito que ele é, gosto do jeito que ele se porta, gosto... Poxa vida, que pessoa maravilhosa, como eu gostaria de ser como ele. Ah, mas eu também tenho um outro, gente, que se me convidar para ir numa festa, eu dou logo uma desculpa. Ah, não vai dar não, esse dia eu tenho um compromisso. Aí vocês falam assim, Jaqueline, espiritamente, né? Ah, espiritamente, espírita faz um monte de outras coisas erradas, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então não tem essa de eu sou espírita, eu não minto não, tá? A gente mente sim. Só que assim, tipo eu faço assim, ó. Ah, Jaqueline, tem um almoço lá em casa, se quer ir e tal. Eu falo, fulano, vai. Essa pessoa que eu tô falando. Eu falo, vai ir, não vai dar pra eu ir, eu tenho um compromisso. Não precisa falar com o quê? Porque depois você fala assim, o compromisso que eu tinha era comigo mesmo, de não me aborrecer. Então eu não vou. Pronto, não é mentira, né? Mas a gente às vezes evita até encontrar com alguns parentes, com algumas pessoas que a gente sabe que são inconvenientes, que trazem problema durante um almoço, uma festa familiar. Jaqueline, mas por que acontece isso, né? A minha família é tão bem, tão equilibrada. Outra mentira do espírita. Quem é que tem uma família 100% equilibrada, gente? Ninguém. Até porque nós não somos perfeitos. Como é que você vai encontrar equilíbrio numa coisa que não é perfeita? Isso não existe. A gente pode ter uma família bacana, amorosa, integrada, solidária e tal, mas perfeita não é. Sempre vai ter aquele que vai dar uma desgarrada do caminho, do sentido da coisa, né? E a gente acaba entendendo que é assim mesmo que tem que ser, porque eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender com o outro. Então não importa a minha profissão, não importa como é a minha vida pessoal, não importa se eu sou rico, pobre, não importa. Todos nós passamos pelo mesmo processo de transformação, de crescimento, de evolução. Eu posso ficar aqui parada, estagnada, sem fazer nada, mas eu estou evoluindo. De alguma forma, eu estou evoluindo. O homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Disse lá Aristóteles, né? 384 anos antes de Cristo. Nos relacionamos a todo tempo e são essas relações que nos ajudam a forjar o ser que somos e que seremos através das trocas diárias e cotidianas. Exatamente isso que eu falei para vocês. A gente faz essas trocas para que a gente possa ter essa evolução, essa transformação. Quantas vezes a gente tem um comportamento que não é legal e a gente consegue reconhecer que não está sendo legal, mas se espelhando em alguém que convive com a gente, admirando o comportamento de alguém que convive com a gente acaba também fazendo daquela mesma forma, tentando trilhar o caminho daquela mesma forma. Eu sempre falo que o amor é admiração, né? A gente, quando ama, a gente admira muito. Se a admiração acabar, o amor acaba junto. Porque o que completa o amor é a admiração que você tem pelo outro. Né? Você olha para o outro e fala, caramba, eu amo, porque, sabe, é assim, essa. Mas quando você deixa de admirar, quando você começa a perceber que o outro não é tão daquele jeito que você pensa, o amor acaba, porque a admiração foi embora, né? A família e os amigos são um somatório de sucessivas reencarnações. Somos filhos, irmãos, amigos, primos, aparando arestas, fortificando os laços, e é exatamente isso, né? A gente fala, a família é a nossa primeira escola espiritual, porque é ali que são reunidas as pessoas com quem a gente efetivamente precisa conviver. Às vezes a gente cuida muito do que está em volta da gente, do outro, e não esquece de cuidar daquele que está dentro da sua própria casa, passando por dificuldades ou necessitando de apoio, de amparo, e você que às vezes não consegue enxergar isso. Mas o outro que está lá, gente, eu sou tão caridosa, eu vou lá, ajudo lá a casa espírita que eu frequento, eu faço atendimento fraterno do outro que eu não conheço, mas dentro da minha casa eu não consigo amparar aquele que necessita de mim. E aí a gente está fazendo o caminho inverso, o caminho errado. Porque se aquele foi colocado dentro da minha casa como meu familiar, é porque a ele eu preciso me dedicar. É ele que precisa de mim.
Então, primeiro, como a gente fala que a família é a primeira escola, é porque a nossa família são os primeiros que a gente precisa estender a mão e também são para aqueles que a gente precisa pedir ajuda. E a gente vai passando por sucessivas reencarnações em que uma hora a gente é mãe, outra hora a gente é pai, outra hora a gente é irmão, outra hora a gente é tio. Para quê? Para ir parando essas arestas, para ir fazendo a coisa ficar bonita. Uma hora essa família vai ficar perfeita não, mas vai ficar mais equilibrada, vai ficar mais tranquila. E é para isso que servem essas reencarnações familiares, né? Ampliar a nossa capacidade de amar ou aprender a amar. Então a gente reencarna na mesma família com essa intenção, de amar mais ou de aprender a amar? Vamos dizer que sim. O Rossandro, né? Ele estava fazendo uma palestra, eu gosto muito de ver as palestras dele, e ele disse que teve uma paciente dele que, não, é espírita, né? E ela disse para ele assim, durante a terapia, o tratamento: Rossandro, eu queria que você me explicasse, você com essa sua religião, por que esse Deus tão bom, tão justo que você diz que é o seu, por que ele levou o meu pai, que eu amava tanto, e deixou aqui a minha... Porque ele levou a minha mãe, que eu amava tanto, e deixou aqui o meu pai, que eu não suporto. Aí ele disse: exatamente por isso. A sua mãe você já tinha aprendido a amar. Você já amava infinitamente a sua mãe, mas está faltando você aprender a amar o seu pai. E a minha religião, como você está dizendo, o meu Deus não é o meu Deus, é o nosso. E ele é justo. E se isso aconteceu, é para que você aprenda a amar o seu pai. Olha, começa a tentar agora amar o seu pai, minha filha, porque senão você vai reencarnar com ele várias vezes, até você aprender. Calou-se, né? E é exatamente isso. A gente está na escola espiritual, a primeira escola, a família, é isso. Ou você amplia a capacidade de amar, ou você aprende a amar. De alguma forma, vai ter que acontecer. Porque enquanto não acontecer, você não interrompe aquele ciclo e você vai continuar reencarnando com aquela pessoa e cada vez pode ser que fique mais difícil, né? Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Um espírito amigo, lá em Havre, em 1862, esse texto está lá no capítulo 9, item 7, a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo. 2 ensinamentos, gente. 1, a caridade material é fácil demais de ser feita. Você tem, você doa. Eu posso? Eu dou. Mas a caridade moral é muito mais meritória, porque ela não depende daquele trocadinho que você tem no bolso. Porque se a gente pensasse dessa forma, aqueles que têm uma vida muito humilde, que não podem doar nada, porque senão falta para eles, não poderiam fazer a caridade. Mas eles podem fazer a caridade. Nós não precisamos ter R$1 no bolso para fazer uma caridade. Porque um abraço, um sorriso, um beijo, um ouvido, um ombro, já é a caridade. E como o espírito amigo lá em Harvard disse, muito mais meritória do que você abrir a carteira e fazer uma doação material. E o outro ensino que tem nesse texto é que perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para o nosso sofrer. Então, aquele que eu disse para vocês, que a gente fala, eu tenho um filho difícil, não, eu tenho um filho desafiador, ele foi colocado na minha vida para isso, para que eu aprendesse com aquele sofrimento, com aquilo tudo. Olha, quantas vezes a gente abre, antigamente a gente abria o jornal, né? Agora a gente abre a internet e a gente vê histórias, né, de filhos que agridem os pais,
que dão certos aborrecimentos para os pais, que se envolvem com o crime. Eu vi a mãe pedindo perdão no microfone lá, numa entrevista, pedindo perdão à sociedade pelo monstro que ela havia criado. Né? Ela pedindo perdão, não foi para isso que eu criei ele. A dor de uma mãe de ver que o filho se desvirtuou pelo caminho que ela achava que ele deveria trilhar. E essas dores são para isso, gente. Como ele diz, aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem o nosso instrumento. E assim todos os dias. Sabe, aquela pessoa que você entrou na loja e foi ríspida contigo, aquele vendedor que foi mal educado, aquilo tudo é ensinamento. Aquilo tudo está testando a tua paciência. Vamos ver se aguenta. Vamos ver se esses anos todos estudando espiritismo, se ela não vai pegar e vai dar lá alguns buffets nessa pessoa. Né? Porque a gente, às vezes, ainda perde a paciência, não tem jeito. Né? Muitas vezes a gente não consegue controlar. E esse controle também a gente aprende com essas situações de sofrimento que Deus coloca no nosso caminho. O primeiro obstáculo no desenvolvimento do processo do perdão é a mágoa. A mágoa é uma palavra que só da gente falar mágoa a gente já... Eu sou muito ligada nisso, gente, na palavra, sabe? É palavra e imagem que prende a minha atenção. Aí a palavra, falo mágoa, nossa, quem é que quando fala a palavra mágoa não lembra de uma mágoa? É automático, é igual aquela história do não pensa no elefante branco. Todo mundo já pensou no elefante branco. A mágoa é assim, a gente fala mágoa. Ai, a gente já lembra daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos dói, que nos machuca, que muitas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro à noite e vem aquelas lembranças e aí a gente chora no travesseiro, quer dizer, a gente sempre fala, lugar de se chorar é o travesseiro, né, que é o lugar quente, né? Quem não? Quem aqui de vocês não tem nenhuma mágoazinha no coração que ainda não conseguiu perdoar, que ainda não conseguiu tirar, que ainda não conseguiu esquecer? Todos nós. E é exatamente esse problema. A mágoa, ela atrapalha tudo no processo do perdão. A mágoa, ela tem mais a ver com como eu me sinto do que com o que verdadeiramente me fizeram. A mágoa tem a dimensão que eu dou a ela. Por que a mágoa tem a dimensão que eu dou a ela? Porque às vezes o que me faz sofrer, o que me magoa, pode ser que não faça o Robson sofrer nem o magoe. Aí eu conto a história do Detran, né? Que eu fui lá no Detran renovar minha habilitação, e aí, quando a menina tirou a minha foto, eu saí... Gente, eu não vou nem falar horrível não, porque é pouco. Mas quase que um olho aberto, outro fechado, coisas assim. E eu cheguei para ela, para a menina, e falei assim, poxa, mas eu falei assim, gente, muito amorosamente. Falei, poxa, querida, tem como você tirar outra? Não. Aí eu falei, nossa, mas tá horrível essa foto. Gente, eu tinha ido até pro salão fazer o cabelo, para ficar bonita na foto. Fui, um tempão que eu não ia no salão, falei, cortei o cabelo e tal. Falei, vou maquiagem, ficar bem elegante nessa foto dele. Porque, gente, são 5 anos, né? Olhando para aquela foto. E eu falei para ela, poxa, querida, tá muito... Aí ela virou e falou assim, não posso. Se eu for ficar aqui tirando foto da senhora até a senhora se gostar, eu vou parar a fila aí. Mas assim, sabe? Aí eu falei, gente, ela não tá no bom dia, né? Aí eu falei assim, Senhor, não vou desejar nada de mal para ela, porque eu sou espírita, eu não vou desejar nada de mal para ela. Eu só desejei que ela, quando tivesse 56 anos, que ela fosse no Detran, que a foto dela ficasse horrível. E ela fosse atendida por um ser igual aquele, que falasse para ela, não, eu vou tirar outro. Não desejei que ela se machucasse, desejei nada disso. Desejei coisa grave. Não desejei. Gravíssima. Só quero que ela fique feia pra caramba na foto, que ninguém queira fazer outro. Foi? Fala? A gente não vai ficar bonito toda a vida. Sim. Pois é, mas a gente... Olha só, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor é homem. Nós mulheres, a gente não consegue ter essa visão ainda, entendeu? A gente ainda não consegue. A gente quer que os dois lados do cabelo fiquem do mesmo jeito. Se um tá assim, outro tá assim, você estica, mas tem que ficar. Entendeu? Ninguém vai reparar isso, gente. Ninguém vai reparar que um lado tá esticado, ninguém vai. Mas, igual agora a formatura da minha filha, fiquei 2 horas no salão para fazer uma unha do pé. Pra quê? Ninguém olhou para o meu pé.
As pessoas estão preocupadas lá com os formandos, eu ficar olhando pro meu pé, se a unha estava feita, se não estava. Mas mulher é assim, tá? Então eu exerci o meu direito de ser mulher. Aí, só desejei isso pra ela. Aí, gente, o desenrolar da história, o principal. Cheguei em casa não. Estava indo fazer uma palestra lá no Celuz, e ele dirigindo, e eu do lado dele. Só que durante o dia, muita confusão, eu não contei pra ele o que tinha acontecido. Mas, gente, aquilo me aborreceu demais. Aquilo me tirou do prumo. A minha vontade era desganar a garota. E eu só pensava assim, Senhor, não deixa eu pensar essas coisas. Aí, quando eu estava no carro, eu falei assim, Robson, tu não sabe o que aconteceu hoje? Gente, atenção, estava indo lá pro Celuz fazer uma palestra, tá? Aí ele, o que houve, Jaque? Falei, ai, Robson, eu quase voei na garota. Ah, porque a garota isso, a garota aquilo, a garota não sei o quê. Ai, mas eu tô com uma raiva. Aí o Robson olhou pra mim, com um olho desse tamanho, né, gente? Olhou assim pra mim, aí, quando ele olhou pra mim, gente, juro, meu espírito protetor, ele é muito severo. Porque eu sou muito, deixa eu falar, bom, indisciplinada, vamos falar assim. Aí, tem espírito protetor que dá aquele puxãozinho de orelha, né? O meu não, o meu dá cascudo mesmo. Gente, senti uma pontada assim na cabeça. Sabe, pontada, né? Assim, eu falei, não, Robson, eu não tô mais com raiva não, tá tudo certo. Eu perdoei ela, tá tudo certo. Gente, ele não deu nem bola. Eu falei assim, sabe por que ele não deu bola? Porque pra ele, se ele saísse, sabe, com a boca aberta, pra ele tava tudo certo. Ele não liga pra isso. Ele não liga pra essa coisa. Mas eu dei uma importância danada para aquilo. Por quê? Porque aquilo ali, a gente dá a dimensão que a mágoa, a gente dá a dimensão que a gente quer pra mágoa. O que magoa um não magoa o outro. Pra ele é indiferente, você pode ficar tudo certo. Mas eu queria sair, ó, perfeito, cabelo, um fio aqui, o outro fio lá, direitinho. A vaidade. Gente, mas não tem jeito, são coisas que a gente tem que reconhecer os nossos defeitos e trabalhar eles, né? Então, eu sei que eu sou. Então, e não é só nessa coisa de aparência, não. Eu sou vaidosa em muitas outras coisas. Mas reconhecendo os meus defeitos é que eu consigo me melhorar, que eu consigo, né, dar o freio nos meus sentimentos que não são legais, né? Todos esses equívocos que a gente tem. Mas a mágoa também é dessa forma. A mágoa, a gente tem a dimensão que a gente dá a ela. Então, às vezes, eu posso chegar para ela e falar assim, olha, menina, a Márcia me falou umas coisas, me distratou e tal. E ela falar para mim assim, ih, Jaqueline, que besteira, tá chateada com isso? A Márcia todo dia fala isso para mim, eu nem ligo. Já tô acostumada, é o jeito dela. Porque eu dei um valor que das coisas que a Márcia falou, igualzinho falou para ela, mas para ela não, sabe? E para mim, uma importância danada, porque eu dou a dimensão à mágoa que eu quero. A mágoa acontece no passado, inviabiliza o meu presente, destrói meu futuro. Por quê? Porque a mágoa, a gente consegue parar a nossa vida, muitas vezes, sabe, atravancar a nossa vida, por causa desse sentimento da mágoa. A gente não consegue olhar o amanhã por causa da mágoa. Quantas pessoas a gente conhece que passaram por um casamento, o primeiro casamento desastroso, e aí falam assim, nunca mais quero me casar, nunca mais vou me casar, para passar por isso, nunca mais eu me caso na vida. Ou uma pessoa que teve uma desilusão com uma amizade, um amigo. Nossa, eu fui traída pelo meu melhor amigo. Nunca mais eu quero ter uma amizade dessas. Nunca mais eu vou abrir as portas da minha casa para uma amizade, uma outra amizade. E aí a gente inviabiliza, sabe o que? De repente, aquele que diz nunca mais eu me caso, inviabiliza a possibilidade de encontrar uma pessoa, refazer a vida e ter uma vida legal e conhecer uma pessoa que não tenha os mesmos equívocos de comportamento que o outro tinha. O outro também já se melhorou, já cresceu, já é outro, mas inviabiliza por causa daquilo. Nunca mais eu me caso. Ou perde a oportunidade de ter um grande amigo, uma grande amiga, porque não, eu não quero um envolvimento, não quero mais amizade assim, íntima com ninguém, porque eu fui traída, eu fui traído. E a gente assim inviabiliza uma coisa boa no futuro por conta da mágoa. Então a mágoa é uma coisa que aconteceu lá no passado que fica atravancando o meu presente, com os meus pensamentos e as minhas posturas. Analisar a trajetória completa do relacionamento e não a fotografia do momento da mágoa. Quando você tem uma pessoa que te magoou, a gente fica, sabe, fazendo o quê? Só fica pensando naquilo de ruim que ela fez pra gente. A gente não consegue lembrar dos momentos que foram bons. Parece que apaga tudo que a pessoa fez pra você.
É como se a pessoa tivesse que ser sempre 100%. No dia que ela foi 99%, ela não presta mais para você. Para você não, gente, eu falo você, mas somos nós, né? Para nós. Mas é assim o nosso comportamento, é assim que a gente lida o nosso dia a dia, né? Assim que a gente faz com a nossa vida. A gente começa achando que, não, fez isso para mim, foi infiel, foi desleal, acabou, eu não consigo mais lembrar das coisas boas que a pessoa me trouxe, que a pessoa viveu comigo, que a pessoa me ajudou. A gente apaga tudo. O cérebro não sabe distinguir passado do presente. É uma verdade, porque toda vez que a gente lembra da mágoa, de uma dor, a gente revive aquela dor. Eu não sei vocês, mas assim, dores físicas, se eu me lembrar, quando meu joelho saia do lugar, o ombro saia do lugar, se eu lembrar, parece que eu estou doendo de novo no meu corpo, aquela dor. Eu lembro direitinho da dor, que é o joelho sair do lugar, né? E os sentimentos também são assim. Quando a gente lembra daquele momento que a pessoa ofendeu a gente parece que a gente revive aquilo tudo de novo, aquela mágoa, aquela dor, aquele sofrimento, daquelas palavras que você não queria ter ouvido ou que você não imaginava que saíssem da boca de uma pessoa que você ama, porque ainda tem isso. As pessoas que mais nos magoam são aquelas que nós mais amamos. Por quê? Aquele que a gente não ama muito, que a gente tem uma relação assim, se ele fizer alguma coisa para mim, ok, me magoei, sofri, chorei e tal, mas não tem a dimensão que tem quando aquele que eu amo me magoa. Porque quando a gente ama, a gente espera do outro só coisa boa. Quando o outro desliza um pouquinho, meu Deus. Então, geralmente, a gente se magoa muito mais com as coisas que aquele que a gente ama fazem pra gente. Sou um ser imperfeito criado por um ser perfeito. Nós temos consciência disso, né? Nosso Criador perfeito, em todos os sentidos. E nos criou imperfeitos, simples e ignorantes, melhor dizendo. Mas nós estamos imperfeitos. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que mesmo com toda a nossa imperfeição, Ele nos ama. E ama cada um de nós do jeitinho que a gente é, com todos os nossos defeitos. Sabedor que Ele é, que um dia nós vamos evoluir. Como diz lá o Mário, não é o nome dele? Beto Mello. Um dia todos nós seremos anjos. Deus sabe disso. E por saber disso e confiar na criação dele, Ele nos ama, sabendo que nós somos cheios de defeitos e muitas imperfeições. Mas Deus nos ama infinitamente. Então, como eu, imperfeita que eu sou, criada por um Deus perfeito, um Pai perfeito, posso me dar o luxo de apontar o dedo para o meu irmão nas imperfeições dele? Que direito é esse que eu tenho de apontar a imperfeição do meu irmão se eu sou tão imperfeita quanto ele, se não for pior? Porque Deus é perfeito e não me aponta o dedo. Ele deixa que a minha consciência me guie. E nós queremos julgar o outro. Nós precisamos desenvolver em nós a habilidade de aceitar as pessoas como elas são. É fácil? Muito difícil. Aceitar o outro como ele é muito difícil. Mas a gente quer ser aceito. Eu quero que me amem do jeitinho que eu sou. Querendo quebrar tudo lá no Detran, querendo bater nos outros. Eu quero ser amada, gente. Eu sou uma florzinha, eu sou um doce de pessoa. Eu quero que todos me amem e me adorem. Se um comentar que não me ama tanto assim, mas por quê? O que eu fiz para não me amar tanto assim, né? Porque nós somos assim, a gente quer ser amado, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, mas a gente não consegue aceitar o outro do jeito que ele é. Aceitar o outro como ele é um evento libertador. Por quê? Porque nós criticamos demais o outro, idealizamos demais o outro, nos frustramos demais por conta do outro. E a gente, quando aceita o outro quando ele é, como ele é, a gente não critica mais, a gente não precisa mais ficar idealizando, a gente não se frustra mais. As nossas frustrações sempre são fruto do nosso excesso, o nosso excesso.
de quando a gente, sabe, idealiza. A gente idealiza demais, a gente idealiza sempre para o parâmetro mais alto. E aí quando aquilo não sai do jeito que a gente idealizou, frustração. Aí depois a gente fica, meu Deus, nunca pensei que aquela pessoa fosse ser tão desleal. Por quê? Porque você achou que o ser era perfeito, que nunca teria um escorregão? Aí você se frustra. Então quando você aceita o outro como ele é, esse perigo da frustração desaparece. A comodidade de transferir a culpa da minha infelicidade para o outro. Existem pessoas que fazem isso, vocês conhecem? Pessoas que gostam da vitimização. Fulano fez isso para mim, eu não consigo perdoar, como eu sofro. Eu não posso perdoar, porque se eu perdoar, as pessoas vão deixar de ter peninha de mim. Então, enquanto eu estou sofrendo e demonstrando o meu sofrimento pelo mal que o outro me causou, é melhor ficar assim. Porque aí eu não vou ter responsabilidade nisso. Eu sou muito sofredora. Me magoaram muito. Coitadinha da Jaqueline. É só isso que eu quero. Existem pessoas que são assim. Não perdoam porque querem se sentir eternamente vítimas. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mateus. A gente sabe disso, né? Reconcilia-te depressa com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E quanto a gente está a caminho da onde, gente? Da nossa evolução, do nosso crescimento. A gente não pode achar que depois que a gente desencarna, a gente abre os olhos, agora tudo eu vejo com clareza. Vou lá falar com fulano e dizer para ele que eu perdoo, vou pedir perdão para fulano. A gente sabe que não é assim que funciona. Isso é uma coisa muito romantizada no espiritismo. Não é dessa forma. A gente não tem essa evolução toda para abrir os olhos, me reconheci, sei quem eu sou, como estou, a quem eu devo procurar, a quem eu vou perdoar. Gente, é um processo também. Até o desencarne, o desenlace da gente totalmente é um processo. E a gente não tem que esperar esse momento, a gente tem que fazer isso aqui, onde estamos a caminho da evolução, encarnados. E a gente tem que entender que a gente não tem como dizer, eu vou para a casa espírita, eu faço bem, eu sou caridoso, eu dou cesta básica, eu faço atendimento fraterno, eu dou passe, mas o meu coração tem um ódio mortal para uma determinada pessoa. Como eu vou conseguir me doar? Como eu vou conseguir amar? Como eu vou conseguir oferecer bons fluidos? Numa sessão de passe, numa fluidoterapia, se o meu coração está cheio de ódio. Impossível. E aí ele diz, primeiro vai lá e te reconcilia. Aí depois tu vem aqui e traga a tua oferta. Porque com o coração cheio de dor, de sofrimento, de mágoa, de ódio, desejo de vingança, ninguém consegue amar, nem doar, nem fazer caridade nenhuma. Principalmente a moral. Aqui, gente, eu não vou ler para vocês porque é grande, mas é uma explicação muito boa que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. A gente fala, nossa, Jesus mandou a gente amar o inimigo, eu não estou conseguindo amar nenhum amigo? Como que eu vou amar o inimigo? Não era isso que ele queria dizer. Não tem como a gente ter pelo inimigo o amor que a gente tem por aquele que nos é caro. Por aquele que está numa sintonia com a gente, de sentimentos, de pensamentos, de ações. Eu estou falando de alguém que teve uma quebra no elo de confiança comigo. E é o elo da confiança, depois que ele é quebrado, dificilmente a gente consegue fazer ele grudar de novo direitinho. Já diz aquela música do Guilherme Arantes, né? Para que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar. Exatamente. Então, quando tem uma quebra do elo de confiança, a gente não consegue mais confiar na pessoa do mesmo jeito. Isso é humanamente impossível. Por que humanamente impossível? Porque nós ainda somos imperfeitos. Estamos a caminho, mas somos imperfeitos. Ainda não estamos nesse estágio. E aí a gente acha que Jesus disse, não, tem que amar... Não. Naquela época, nós não tínhamos o vocabulário que nós temos extenso hoje. Então, algumas palavras eram usadas para a mesma coisa.
né? Para dar sentido à mesma coisa. O amor que ele quis dizer ali, amar o meu inimigo, não é o amor que eu tenho pelo meu amigo. É o amor de não sentir raiva. É o amor de não desejar mal. É o amor de não sentir o desejo de vingança. É aquele amor que você diz assim, ok, você me feriu, você me magoou, você me fez chorar, mas eu não te desejo mal. Eu não quero que tu passe pelo que eu passei, eu quero que tu siga a tua vida e seja feliz. Esse é o amor. Porque a partir do momento que eu olho para o outro e falo, eu perdoei, mas Deus, ainda transfiro a minha vingança para Deus, né? Eu não vou me vingar não, mas Deus tá vendo. Gente, é uma hipocrisia que a gente pode falar. Eu perdoei, mas Deus está vendo. Porque, na verdade, a gente não perdoou foi nada. A gente continua desejando mal, a gente só não tem coragem de fazer. Aí a gente pede para Deus fazer pra gente. Entendeu? A pessoa só fala assim, Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está de olho. Pois é. Aí Deus fala, pô, faz isso não, cara. Você está me botando um filho contra o outro aqui, contra mim. Não fica mandando eu me vingar por você, não. O Deus fala mais ou menos assim. O perdão, ele é libertador. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro depositou em nós. Nos despojamos da mágoa, do ressentimento, da raiva, do desejo de vingança. É libertar-nos. Isso é perdoar. Perdoar é um processo. A gente começa olhando para o outro que nos magoou e não desejando mais mal a ele. Não desejando a gente vingar-se dele. Depois a gente já consegue olhar para o outro e não sentir raiva. Aí depois a gente consegue olhar para o outro e falar assim, nossa, talvez eu erraria igual a ele, se estivesse na mesma situação. Ou, eu não sou a mesma pessoa que eu fui no passado, ele talvez tenha errado lá porque ele não é a pessoa que ele é agora. Quantas pessoas carregam a mágoa dentro de si 20, 30 anos? Não falo com fulano há 20 anos, da cigaba. Não falo com fulano há 20 anos porque ele falou isso para mim. Olha, fulano não tá nem aí. E tu tá com aquela mágoa, remoendo aquelas palavras, aquilo que te fez sofrer. Quando você consegue olhar para o outro, lembrar da mágoa que ele te fez, mas não ter raiva, não ter desejo de vingança, não desejar o mal para ele, você perdoa. É o processo. E aí eu trouxe para vocês, como eu sou muito musical, né, um pedacinho da música lá da Vanusa, né? Ela fez a letra e o Sérgio Sá fez essa música. E assim, hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Fazer limpeza no armário, retirar traças, teias, angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas. Hoje eu vou mudar, parar de dizer que não tenho tempo para a vida que grita dentro de mim. Me libertar. Isso é perdão. É você ir lá pegar suas gavetas do armário, pegar tudo que é lixo que botaram na tua vida e jogar no lixo. Não é devolver o lixo que te deram para o outro, não, porque isso é vingança. Quando alguém me joga um lixo, eu pego e devolvo, isso é vingança. Mas quando o outro me joga um lixo e eu falo, ok, esse lixo não é meu, vai para o lixo, é libertador. Porque eu consigo deitar, dormir e não pensar mais naquela dor que eu tinha, aquela mágoa que eu tinha. Limpar as gavetas, tirar as teias, jogar tudo que não está prestando fora. Na verdade, a gente está falando de coração. Não das gavetas do armário, da cômoda ou do que for. São as dores, as mágoas, as tristezas, o sofrimento que a gente carrega no coração. E isso a gente ainda vai viver muito. Porque nós estamos muito longe da perfeição. Mas a gente tem que aprender a lidar com esse sofrimento, a lidar com essas dores, a lidar com o mal que o outro faz pra gente, porque nós estamos aqui para isso. Deus, nós vimos lá no início, Deus coloca seres em volta de nós para nos trazer sofrimento, para que nós possamos usar isso como uma válvula de impulsão. Para a gente ir, né? Tem aquela história, até um chute, né? Empurra a gente, não é assim? E é verdade.
Então, às vezes, a gente precisa. Às vezes, a gente está muito mal acomodado, sabe, na vida. Tá tudo, ai, que beleza. Aí vem um negócio assim, parece que a tua vida faz assim, né? Pra quê? Ah, é só porque Deus está brincando de ser Deus? Claro que não. A programação lá, reencarnatória que tu fez, estava isso lá. Tu queria passar por aquilo lá porque tu precisava se testar. Tu precisava saber se tu ia ter condições de vencer aquilo ali. Aquela dor, aquela mágoa, aquela tristeza. Às vezes a gente tem dores que a gente não confessa nem pra gente. E às vezes existem mágoas que a gente não tem coragem nem de falar pro outro que alguém fez pra gente. E a gente fica guardando aquilo. O Cássio Nascimento, a gente até tirou a prova com ele aquele dia, né? Porque eu sempre contava isso e eu fazia referência ao Cássio Nascimento, que é um palestrante lá de Cabo Frio. Acho que ele já veio aqui, né? Já veio, né, Almir? Cássio Nascimento? Não, ainda não. Não. Convida, Almir. Maravilhoso, Cássio Nascimento. Tem uma clareza, assim, sabe, de pensamento. Não é assim igual a mim, não, meio doido, não. Ele é todo centrado. Ele falou uma coisa pra gente muito legal há muitos anos atrás, eu acho quase 10 anos, né? E ele disse o seguinte: 1 minuto que a gente tem cólera, 1 minuto que a gente sente cólera. Cólera é aquela raiva momentânea que te dá no momento que acontece uma coisa com você que parece que o coração vai explodir de raiva. Aí ele deu até o exemplo: tu tá lá no trânsito, toma uma fechada, né? Aquele momento que tu... Esse 1 minuto de cólera, tu precisa de 6 horas para tu reorganizar tuas energias. Então, se 1 minuto de cólera precisa de 6 horas para reorganizar a energia, tu imagina a gente que fica remoendo 10, 15, 20, 30 anos de uma mágoa. O que a gente não está fazendo com o nosso organismo? Com as nossas energias? E a gente continua nesse processo. Como eu falei no início, é desafiador? É muito desafiador. Perdoar não é fácil, não. Como eu disse, geralmente a gente tem que perdoar aquele que a gente mais ama, foi aquele que mais magoou a gente. Mas é necessário, pelo nosso bem, não é pelo outro, não. É por nós. A gente, quando perdoa, a gente não está fazendo um favorzinho para o outro. A gente está fazendo um favorzão para nós mesmos. Porque a gente está jogando tudo aquilo que é lixo de dentro da gente fora. A gente está conseguindo amenizar as dores e a gente está conseguindo também, sabe fazer o quê? Dar uma evoluidinha, né? A gente não cresceria, porque veja bem, viemos aqui na Terra, não foi a passeio. Alguma coisa a gente tem que aprender, tem que crescer, tem que evoluir. E quando a gente consegue entender isso, que mágoa, que aquilo é lixo, que você tem que jogar fora, que você tem que perdoar, esquecer. E perdoar, gente, não é pegar e... Oi, fulano, vem aqui em casa tomar um café. Não! Como eu disse, perdão, às vezes, o laço da confiança, quando ele é quebrado, é muito difícil de refazer. Mas no processo do perdão, você consegue parar de desejar o mal, parar de querer se vingar, parar de odiar e desejar que a pessoa seja feliz. Não precisa convidar ela para ir na tua casa tomar um café se você ainda não se sentir confortável para isso. Eu ainda não perdoei, não posso... Não, você perdoou, você não sente mais raiva, você não deseja mais o mal para ele, você não pede mais para Deus se vingar por você. Você já perdoou. E por que o perdão é a senha mágica de 6 letras? Porque Deus, na sua infinita bondade, quando Ele nos criou, Ele deu uma caderneta de poupança para cada um de nós. Um pacote, com tudo de bom. Como aquele pai que deseja fazer um presente para o filho, que deseja comprar algo para o filho, que às vezes fica fazendo uma poupança 1 ano para juntar um dinheirinho para dar um presente para o filho. Deus fez isso quando a gente nasceu, deu para cada um de nós uma poupança. Nessa poupança Ele depositou tudo de maravilhoso que nós, seres humanos, ainda imperfeitos, encarnados aqui na Terra, necessitamos. Harmonia, paz, bons pensamentos, uma boa família, bons amigos, um intelecto saudável. Tudo isso Ele colocou ali naquela poupança pra gente. Mas o Pai é bom, mas o Pai é justo. Ele disse, tá aqui teu presente, mas tu vai ter que descobrir pelos teus meios qual é a senha, para que tu possa abrir a tua poupança e resgatar tudo isso de bom que eu estou te dando. E a senha é o perdão. Porque quando a gente perdoa, quando a gente tira o lixo de dentro da gente, quando a gente desafoga o coração desse peso da mágoa, a gente consegue abrir
a nossa energia, a gente consegue receber tudo de maravilhoso que o Pai nos reservou, que o universo nos reservou. Porque a gente cria o espaço dentro do coração para aquelas coisas boas aí. Não só moralmente, espiritualmente, não. Materialmente também. E a gente só precisa dessas 6 letrinhas, a senha mágica, que é perdoar, é o perdão. Perdoa que é melhor, né? Para o outro, para a gente é muita coisa. Eu agradeço muito a atenção de vocês e o Robson vai encerrar com uma canção, né, gente? Vocês não aguentam mais me ouvir falar, vamos combinar? Aí vamos ouvir o Robson cantar, né? Vocês já colocaram no WhatsApp velocidade 2 para ouvir? Igualzinho, né? Gente, não tem jeito. É de família. Eu, meu irmão, meus filhos, todo mundo fala muito rápido. Às vezes ele me chama a atenção. Jaque, fala devagar. Aí parece que eu tô no modo de rotação, sabe? Aquele... não dá. A minha velocidade é essa. Ainda bem que grava, né, gente? Aí depois vocês podem ouvir no modo, né, mais assim, devagarzinho, né, para poder... Tecnologia é um espetáculo. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: se ninguém te condenou, nem eu te condenarei. Então vá e não peque mais. Vê se acalma o coração antes de explodir. E leve em consideração, o mal pode eclodir. Se teu sorriso apagou, se teu olhar emudeceu, que adianta se estressar? Isso só faz mal pra você, pois então vai. Perdoa sem pensar, vai de coração. A vida não acaba aqui em vão. Tu colhe o que plantar, tu pede pra nascer, pois então vai e não peque mais. Pois então vai e não peque mais. Vê se acalma o coração antes de explodir. E leve em consideração, o mal pode eclodir. Se teu sorriso amargou, se teu olhar emudeceu, de que adianta se estressar? Isso só faz mal pra você, pois então vai. Perdoa sem cessar, vai de coração. A vida não acaba aqui em vão. Tu colhe o que plantar, tu pede pra nascer, pois então vai e não peque mais. Pois então vá e não peque mais. Então vamos e perdoemos mais, né? Muito obrigada, gente. Gratidão, amigo. Gratidão, Obrigado. gratidão.